Bom dia, os amigos do Sistema Rural. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? A gente que tem rodado todo o estado do Rio Grande do Norte. Fazer uma referência especial ao meu amigo Marcos Dantas, aí, grande comunicador, um jornalista comprometido com a informação, com a isenção. E a gente tem realmente andado por todo o Rio Grande do Norte, né? Essas nossas caravanas, a Caravana do Povo, é a caravana onde a gente leva o nosso nome, vai cumprimentar as pessoas, rever os amigos. E no Seridó é muito fácil a gente fazer isso, porque a gente já frequenta isso há muito tempo, sabe, Geraldo? A gente é um deputado municipalista que tem sempre andando pelo estado do Rio Grande do Norte, e agora com essa nova missão. Antes frequentávamos sempre o Rio Grande do Norte prestando contas, ouvindo a população, e agora também, além de prestar contas, ouvir a população, também pedindo voto para que a gente possa realmente ocupar esse espaço do Senado, né? A gente tem conversado com diversas pessoas, de lideranças políticas, até pessoas que não são tão ligadas assim à política, e aí as pessoas têm visto realmente que não existia uma opção para o Senado, né? Por isso que a gente realmente colocou o nosso nome. As pesquisas hoje indicam aí que existe um empate técnico entre os três candidatos, né? Ainda existem muitos indecisos, que é onde fica o foco realmente de persuasão em relação ao voto, mostrando quais são os nossos objetivos, quem nós somos, quem são os outros, obviamente, tem que se falar isso. E a partir daí a gente realmente cativar esse voto. E tem surtido muito efeito. Estive, inclusive, recentemente, para você ter exemplo, no Carnachelita, né, onde tem muito jovem, e realmente é unânime o nosso nome, né? As pessoas querem uma opção diferente, alguém que elas conheçam, alguém que conheça a região, alguém que não cai de paraquedas e alguém que realmente defenda os interesses deles lá em Brasília, como eu fiz como deputado federal. Não dá para falar com o Rafael se não tocar exatamente nessa questão da eleição para o Senado, que tem sido aí bastante acirrada entre os três candidatos, né? E as pesquisas, o histórico de pesquisa vem mostrando aí, como você mesmo já falou, o empate técnico praticamente entre vocês três. Essa disputa para o Senado, ela será bem mais, talvez, emocionante do que a disputa para o governo, e será aí no voto a voto entre os três principais candidatos ao Senado? Na verdade, o que os concorrentes hoje apontam é a liderança deles nas pesquisas. O que a gente precisa fazer uma análise, obviamente, que existem pesquisas para todos os gostos, né? A gente sabe disso. Existem aquelas que são tendenciosas a quem o contrata, né? Mas o interessante dessa eleição do Senado é uma eleição majoritária. A gente sabe que quem tiver mais voto ganha, apenas uma cadeira, não são duas cadeiras. Então é importante conscientizar o eleitor, e o eleitor está muito mais consciente, sabendo que são 8 anos, sabendo quem são os outros candidatos. Mas o que nos deixa, assim, de certa forma, muito empolgados para essa disputa é a questão da nossa rejeição, que é baixíssima, né, comparado com os outros candidatos. Ambos já tiveram momentos negativos na sua carreira política, né? A baixa aceitação no interior do estado de o outro tem atrelado a si uma série de denúncias, juntamente com um pedido de um voto a um presidente que, de certa forma, não tem admiração do nordestino, de modo geral, e a gente com a juventude, a gente acreditando que pode se fazer diferente. Apesar de ser uma disputa que hoje figura ali 3 nomes ainda em empate técnico, mas, como eu disse, ainda existem muitos indecisos. A eleição do Senado é uma eleição completamente diferente das outras eleições, você sabe muito bem disso, Geraldo. A eleição de governo do Estado é uma eleição plebiscitária, ou você gosta de como está ou você prefere mudar. A eleição de presidente da República geralmente é paixão, né? Você tem um lado ou tem o outro. Deputado estadual e federal, geralmente você conhece alguém que conhece alguém, ou você conhece propriamente o candidato, ou o candidato fez um benefício para a sua comunidade, um postular, etc., de deputado federal e estadual. E a eleição do Senado é a eleição que não existe controle do voto. Não existe controle do voto. A tendência histórica é realmente haver grandes modificações ao longo da corrida eleitoral. A gente pode pegar desde historicamente dos anos 70, quando a Genô Maria venceu 2 candidatos que tinham uma preferência de votos, os apoios políticos, e foi o vencedor naquelas eleições. E até recentemente mesmo, há 4 anos atrás, onde nós tínhamos, por exemplo, um candidato como Garibaldi, que era candidato à reeleição ao Senado, figurava ali em primeiro lugar e acabou terminando a eleição em 4º lugar. Outro exemplo que eu posso dar, Minas Gerais, onde nós tínhamos a própria presidente Dilma Rousseff, que estava galgando o espaço de Senado e acabou terminando em 4º lugar também. Então, a eleição do Senado é uma eleição que está indefinida. O que você precisa ter realmente é uma rejeição baixa, ou seja, uma aceitação popular maior. E isso a gente tem de sobra. Levando em conta isso que você está falando aí, o voto para o Senado para o candidato é mais difícil de conquistar? É uma eleição mais difícil?
É uma eleição que você precisa convencer, do voto realmente, saber quem você é, saber como você vai se comportar, qual é a expectativa que as pessoas vão criar de você, o que você já fez e o que você pretende fazer. Sem subterfúgio, sem fugir da verdade, né? Porque tem muitos candidatos que durante a eleição mudam completamente seu perfil. Eles se comportam de um jeito durante o mandato, durante 4 anos, só que naquelas meses antes da eleição eles acabam mudando o perfil, dizendo que é bonzinho, que gerou emprego, que trabalhou muito para o Natal, que gosta muito do A, B ou C, fazendo acordos que são completamente descabidos e a população não acredita mais. O que acontece é que hoje mudou porque a população está muito mais informada. Com as redes sociais, com internet e rede social, tudo ficou mais ao alcance da mão, né? Então as pessoas não têm como me enganar mais, saber o que defendeu. A reforma da Previdência, eu defendi a reforma da Previdência, eu fiz isso, fiz aquilo, eu gerei emprego. A internet está aí para isso, as pessoas não são mais burras. Pelo contrário, inclusive a própria juventude hoje é quem decide voto dentro de casa, não é mais aquele voto patriarcal, né, que o chefe da família, digamos assim, né, chegava e dizia, nós vamos votar em tal pessoa e a família inteira acompanhava. Não, hoje o jovem está muito mais antenado politicamente falando. Nós temos aí 2 milhões de jovens que tiraram o título abaixo de 18 anos. Então isso é uma maravilha, porque coloca a juventude realmente no debate. E a juventude também é uma juventude muito crítica, que sabe cobrar muito. E é nesse ambiente que a gente se encaixa, né? Então eu acho que vai ser uma eleição, como disse, disputada, obviamente, mas as definições da eleição do Senado começam a se desenhar a partir de agora. Nós temos aí 13, 14 dias antes da eleição, né? Domingo, dia 2. Então, eu acho que aí, em torno de 8 a 10 dias antes da eleição, começa o eleitor a procurar quem realmente são os candidatos ao Senado. Porque as pessoas hoje, se você fazer uma pesquisa espontânea e também uma pesquisa estimulada, vai dar ainda muito alta a quantidade de indecisos. Então, não existe definição de Senado. O que a gente vê realmente é os candidatos usarem essa questão da pesquisa, manipularem para tentar fazer a tal do voto útil, que é um perigo, né? A gente já passou por isso em 2018, né, no governo do estado, vota em tal pessoa para derrotar tal pessoa, e a gente teve um governo, infelizmente, um governo que não foi tão positivo para o Rio Grande do Norte. Então, a utilidade do voto está na utilidade do agora, da eleição, para vencer a eleição, e nos 8 anos que irão realmente ocupar esse espaço de Senado. Senado são 8 anos. É importante aqui a gente utilizar realmente desse meio de comunicação, os amigos do sistema rural, para dizer que o Senado não são 4 anos, não são 8 meses, são 8 anos que você vai ter um senador sentado no Senado Federal. Você vai querer alguém que trabalhe contra o povo, alguém que trabalhe para si, ou alguém que realmente esteja empenhado em valorizar e atender a expectativa da população de um modo geral. Ainda fazendo relação com essa questão das pesquisas, queria que você relacionasse aí o que você vê nas ruas para o que está na pesquisa, né? É diferente o sentimento das pessoas no dia a dia do resultado das pesquisas? Não, com toda certeza, Geraldo. Pesquisa, a gente é aquela velha história, é um retrato do momento, né? Então, se você pegar essas pesquisas hoje que estão circulando, geralmente você vai ver 600, 800, 1.000, até 1.200 entrevistados, no universo de 2 milhões e 500 mil eleitores no Rio Grande do Norte. Então, é uma fatia muito curta para você poder saber desenhar. Então, por exemplo, nas eleições proporcionais, o que interessa é o candidato a deputado estadual ou candidata a estadual federal aparecer nas citações. No governo do estado já tem um desenho melhor, na questão do próprio governo federal você também já tem uma definição do voto, mas Senado é o último voto que você dá. Então, o que eles utilizam é de mostrar que existem 2 candidatos que estão teoricamente à frente, né? E a partir daí eles tentam polarizar para me tirar da corrida do Senado. Só que não é a realidade que a gente vê nas ruas. Eu estou rodando todo o estado do Rio Grande do Norte, literalmente todo o estado do Rio Grande do Norte, nas caravanas, não é subir num carro de dar tchau, a gente desce, vê quais as pessoas. Olha, você está do lado de quem? Está defendendo Lula? Sou o único candidato que pede voto para Lula. Ah, então tá, aqui. Você fez o quê? A gente teve contra a reforma da Previdência, a reforma da Trabalhista, o outro ficou calado. Ah, então você é aquele rapaz que defendeu o aposentado, defendeu o trabalhador lá, né? Você e aquela outra menina, né? Você e aquela mulher, Zenaide, somos só a gente. Então, isso que empolga a gente, mostrar que a gente tem, a própria eleição está completamente aberta. Cabe ao candidato realmente sair para a rua, quem tem coragem de ir para a rua, porque nem todo mundo tem coragem de ir para a rua, mas eu vou em todos os lugares. Da feira livre até associações, até sindicatos, a gente circula e convencendo as pessoas. Quando as pessoas nos escutam e veem que realmente não precisa jogar o voto no lixo, não precisa fazer o voto útil, a gente fazer o voto útil agora e os 8 anos, as pessoas acabam se convencendo do nosso projeto. E todos os cantos, Geraldo, todos os cantos que a gente roda, todos os cantos a gente é muito bem recebido. A gente escuta as pessoas trazem as suas dores, né, as suas
expectativas, e a gente vê que realmente é um cenário aberto e as pessoas não têm ainda uma consciência do que é o Senado. O Senado é importante, o senador de São Paulo tem o mesmo peso do senador do Rio Grande do Norte. Se houver o desenho que está se desenhando em relação ao presidente da República, onde o presidente Lula tem uma preferência de votos, como é que vai se comportar o candidato Rogério Marinho, caso ganhe? Ele vai ser oposição e vai colocar todo tipo de malefício para o trabalhador. Não adianta você trazer 2, 3 bilhões para o Rio Grande do Norte se você tem um trator a rodo, se o tratorista não tem a carteira assinada, entendeu? Ou então você tem um candidato que a gente não sabe qual vai ser o tipo de comportamento que ele vai ter no Senado, vai fazer todo tipo de negociação. É um candidato que sequer tem coragem de pedir o voto para o presidente, Carlos Eduardo, não foi um bom gestor em Brasília, fala de situações como se fosse um governador de estado, não é um Senado. Quais as posições dele? Defendeu a reforma da Previdência. E agora está dizendo que é o candidato de Lula, que não sei o quê. Colocaram Lula para fazer um vídeo até para ele. Você vê, o próprio presidente Lula, você vê que ele está sendo roteirizado ali, sem noção do que está falando. Teve até que fazer um corte no vídeo, porque não lembrava o nome do candidato, nem o número. Então, tudo isso passa por uma liberdade do voto. O Potiguar, ele não gosta dessas coisas de acordo, sabe? Ele não está mais aceitando esse tipo de comportamento goela abaixo. A gente já mostrou isso historicamente, há 4 anos atrás, nas eleições que a gente já tem acompanhado aí. O eleitor não gosta mais desse negócio de cabresto. Ele quer ser livre, ele quer que tenha posição, que o candidato tenha fundamentação, tenha conteúdo e, além de tudo, siga o que ele diz. Eu acho que é isso que a gente está levando para o Rio Grande do Norte. Aproveitar que você falou exatamente desse assunto, e era a minha pergunta, dessa relação sua com Carlos Eduardo, com Fátima Bezerra e até com Lula, né? Essa situação gerou de alguma maneira desconforto para você ou foi só para Carlos Eduardo? Como é que está essa relação de Rafael Mota, por exemplo, com a governadora Fátima Bezerra? Evidentemente que eles estão no acordo político e eles estão no mesmo palanque, né? Carlos Eduardo com Fátima, mas como é que está essa sua relação com a governadora Fátima? Eu peço voto para a Fátima, como sempre pedi, como eu sempre tive com ela desde 2018 que a gente caminha junto. Na verdade, a gente caminha junto desde que a gente ficou, que eu fiquei oposição a Temer. Foi onde eu encontrei com ela, nas fileiras da oposição. Na verdade, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, você tinha ali, Walter Alves, que tinha o pai, que era senador, você tinha deputados que estavam se reelegendo, você tinha Zenaide, que estava ocupando a cadeira do irmão, de João Maia. Então todo mundo tinha alguém ali para, de certa forma, tutelar ou talvez apresentar. E eu cheguei bem só, não tinha parente político em Brasília. Então eu, com 28 anos, chegando em Brasília, né? E aí quem me recebeu foi Fátima. Rafael, vá para a Comissão de Educação, que é importante, faça isso, replique esse discurso, vamos fazer parte da frente parlamentar e tal. E foi isso que me criou esse vínculo com ela. Então a gente criou uma amizade muito grande. E desde 2018 que a gente que eu acompanho ela, né? Na questão inclusive da candidatura a governo do Estado, ao passo que o candidato do PDT era oposição a ela, né? Inclusive falando diversas inverdades durante a disputa eleitoral. Mas todo canto que eu vou, eu peço voto para ela porque acredito no projeto político dela. Eu acho que ela conseguiu organizar a casa, pagou R$1 bilhão, está fazendo os IERNs, tem uma série de perspectivas positivas para fazer a infraestrutura do Rio Grande do Norte de estradas. Eu acho que tudo isso passa por uma crença que eu tenho no projeto político dela. Por isso que a gente pede voto para ela e pede voto para Lula, porque a gente acredita, até porque Lula é o próprio vice dele, é do PSB, do nosso PSB, que é o Geraldo Alckmin, que é o ex-governador de São Paulo. A gente fez essa composição nacional justamente para a gente tentar matar tudo isso no primeiro turno, né? Vencer a eleição no primeiro turno. Quem está tentando levar a eleição para o segundo turno é Bolsonaro e Ciro Gomes, que um é um candidato de Rogério Marinho e outro candidato de Carlos Eduardo. Quem quer resolver isso no primeiro turno, que eu acho que é importantíssimo, somos nós. Ela pede voto para você ou ela ficou dividida na sua opinião? Não, ela pede voto para Carlos Eduardo, né? A gente tem acompanhado aí já nas redes sociais. Enfim, foi feito como eu disse, uma série de acordos aí que a população não consegue entender, que é difícil, né? A população do Rio Grande do Norte, como disse, não suporta mais essas situações de vamos fazer uma candidatura aqui, sentar num gabinete, vamos ver quem é o candidato A, B ou C, e independente da gente ter se agredido lá atrás, vamos continuar junto e tal. Então, do nosso ponto de vista, houve aí um acordão aí para o Senado, né? Houve um acordão para o Senado que está sendo aí, de certa forma, tem tentado realmente colocar a goela abaixo do Potiguar, né? O próprio suplente do candidato Carlos Eduardo, o próprio suplente é um suplente que não tinha a vontade nenhuma de que o próprio Carlos Eduardo fosse candidato pelo sistema governista, pelo sistema do PT, né? Falou diversas vezes
inclusive agiu para que Carlos Eduardo não fosse o candidato a Senado do grupo do PT, né? O senador Jampon, inclusive, quis se filiar ao nosso partido, a PSB, justamente para poder não ser candidato, não deixar de ser candidato, não deixar Carlos Eduardo ser candidato. E tudo isso, inclusive, falou diversas vezes sobre a pessoa de Carlos Eduardo, que não suportava e tal, em conversas que a gente teve, né, de WhatsApp, eu e ele. Então, tudo isso mostra que não é uma candidatura que você faz com o coração. A governadora falou que não é os candidatos do coração. Então, acho que tudo isso não passa mais de uma questão assim, ó, a população do Rio Grande do Norte aceita que a gente fez isso aqui. Não, o Rio Grande do Norte não aceita isso. Por isso que a gente está rodando e andando no estado do Rio Grande do Norte. Acredito muito na governadora, peço voto para o presidente Lula, a gente é o único candidato ao Senado que pede voto para ele, e a gente vai continuar andando pelo Rio Grande do Norte acreditando no nosso projeto. O nosso projeto é um projeto viável, pé no chão, e que as pessoas têm visto realmente como uma nova opção. Um é defensor da causa, um é contra a população, reformista, bolsonarista, a gente sabe o que ele fez com o Rio Grande do Norte, não se reelegeu por conta da reforma da trabalhista, fez a reforma da Previdência, que prejudicou agora o aposentado, e agora quer dizer que é o governador das águas, o senador das águas. Ele sai de um foco negativo para tentar se explicar, para dizer que trouxe água do São Francisco, que a gente sabe muito bem que foi o governo do PT através do presidente Lula. Ele fez 5, 6% da transposição, então não quer se autotitular o dono da transposição. Então acho que tudo isso passa de uma tentativa de enganar o eleitor. Isso não vai acontecer. Faltam aí, como disse, 13 dias, e o eleitor ele vai começar, a partir de agora, a ver aqueles eleitores um pouco mais distantes, mas ver quem é que está na rede social, quem são os candidatos, o que cada um fez, o que cada um tem feito, entendeu? Nas notícias. A gente sabe que a história vai mostrar cada um e quem estava certo na história aí no próximo domingo, com toda certeza. Por falar em mostrar quem estava certo na história, quem foi que errou nesse acordão? Quem é que precisa reconhecer que houve um erro? Na verdade, eu acho que a apuração das urnas vai mostrar quem errou, e a partir daí cada um faz o seu meia-culpa, começa a fazer a sua reflexão do que caminhou certo e do que caminhou errado. Eu sei que eu estou sempre... Coerência é a base do nosso mandato. A gente sempre esteve coerente. A gente fez uma composição com o PT Nacional, manteve o candidato Alckmin como vice de Lula, a campanha da governadora. Então, assim, eu não preciso explicar nada. Talvez quem esteja se juntando agora que precise se explicar. Rafael, você resolveu adotar uma estratégia um pouco diferente dos seus outros candidatos, né? Isso mostrado aí na sua campanha, que é procurar fazer uma campanha mais corpo a corpo com o eleitor, né? Às vezes descendo aí dos carros e fazendo mais um corpo a corpo com o eleitor. Isso diferencia você dos demais, na sua opinião? Eu desafio o senhor Rogério Marinho a ir para uma feira livre. Só ele e um fotógrafo. Pode ir para uma feira livre em qualquer lugar. Quero saber como é que vai ser o comportamento. Ou então o próprio Carlos Eduardo. A gente vê as pessoas, ele andando desde Natal mesmo, vai cumprimentar as pessoas não sequer apertam a mão dele, porque sabe que Natal choveu, a cidade para, o plano diretor ficou parado uma década na Câmara Municipal, porque Carlos Eduardo não quis. A licitação dos ônibus hoje, os ônibus estão completamente sucateados, porque não houve coragem para se fazer a licitação dos ônibus. A própria Zona Norte foi esquecida por Carlos Eduardo. A nossa orla é uma orla que não oferece uma admiração do turista, e a nossa cidade é uma cidade turística. Então, fora os escândalos, Cidade Luz, as quase 10 toneladas de remédios que venceram. Acho que tudo isso vai passar realmente por uma questão de que Carlos Eduardo não é aquele gestor que as pessoas têm. Aconteceu a questão de Carla, né? que largaram a prefeita, ela acabou tendo um mandato, de certa forma, sem a ajuda dos políticos, e acabou acontecendo o que aconteceu. Então as pessoas sentiam, entre aspas, falta de Carlos Eduardo. Mas depois eu acho que de Álvaro Dias, né, que tem sido um prefeito, de certa forma, muito melhor do que ele, mostrou que Carlos Eduardo foi um administrador, de certa forma, abaixo da expectativa. Né? Natal, 16 anos como prefeito, Natal não teve nenhuma mudança significativa, teve ali um viaduto na questão ali na mobilidade ali do Arena das Dunas e ponto final. Então não adianta você chegar a dizer que Carlos Eduardo foi um grande... É um cara que não gosta de pessoas, os dois, né? Na verdade, não tem esse apelo popular, não consegue ir para uma feira. O Rogério Marinho só faz reuniões em locais fechados com os comissionados, entendeu? E ele passa horas e horas explicando sobre a reforma, que a reforma trabalhista foi boa, a reforma da Previdência trouxe benefícios. Cadê os benefícios? Que a gente tem tido aí, você pode acompanhar, quem está nos acompanhando, tem alguém dentro de casa aí desempregado. Quem é que tem a carteira assinada aí? Isso é obra de Rogério Marinho, que tirou os direitos das pessoas. Mulher grávida pode trabalhar em ambiente insalubre, colocando em risco sua vida e a do seu filho. Isso foi o resultado da reforma trabalhista. Da reforma da Previdência, vai ter daqui a 20 anos vão ter 30 milhões de pessoas sem aposentadoria. Pode ser eu, pode ser você que está acompanhando aí. Então isso é muito complicado. E não adianta chegar aí para a rua e dizer agora que gerou emprego. Qual o tipo de emprego? Ele coloca as pessoas que estão sobrevivendo nas ruas,
ali vendendo balas, vendendo sua água, tentando sobreviver como ocupação. Isso não é emprego, isso é bico, as pessoas tentando sobreviver. Fora os mais de 5 milhões de desalentados, aquela pessoa que não aguenta mais, não tem mais nem o dinheiro do ônibus para sair para entregar currículo. Esse é o resultado da reforma trabalhista. Precarizou as relações de trabalho. Carlos Eduardo, como de volta a dizer, ele fechou maternidade nas quintas, conseguiu realmente, como disse, ter unanimidade na questão política, não consegue agregar ninguém politicamente. O PDT é ele e ele, basicamente. Não consegue sequer dizer quem é o candidato a presidente dele. O político tem que ter posição, tem que ter coerência, coisa que não pertence a eles dois. Rafael, muito obrigado pela entrevista ao Sistema Rural de Comunicação. Desejo sucesso aí na sua caminhada e mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade. Não, só agradecer aqui a região do Seridó, que eu tenho tanto carinho, né? Eu que sempre tenho votações sucessivas aqui, expressivas, porque o povo do Seridó é muito diferente. O povo do Seridó ele gosta de dar o voto crítico, né? Naquele que ele acredita, naquele que faz. Somente para Caicó foram mais de 3 milhões e 300 mil reais ao longo desses anos. E olha que a gente nunca teve a prefeitura, digamos assim, aliada da gente, mas nem por isso a gente deixou de ajudar. Onde a gente anda aqui, o povo do Seridó, o povo de Caicó reconhece o nosso trabalho. Isso é muito importante, porque nos deixa hoje credenciado realmente a encarar esse desafio. A gente está aqui hoje, como disse, mais uma vez para cumprimentar todos vocês. Não se esqueça, é um ano muito importante, é um ano eleitoral que a gente precisa de saber o que a gente quer daqui a 4 anos e principalmente daqui a 8 anos. Se a gente quer alguém que vai trabalhar por nós, se a gente quer alguém que trabalhe por si próprio, pela própria pessoa, ou que trabalhe pela coletividade. Eu tenho certeza que quando se houver esse comparativo, a gente vai ver que é o momento da juventude. O jovem ele tem o direito de ocupar esses espaços, ele tem esse direito de reivindicar esses espaços, ele tem o direito de participar da política. É esse momento que a gente busca fazer junto ao Senado. A média de idade do Senado é de 60 anos de idade. É uma casa velha, uma casa morosa, uma casa que não tem tanta produtividade. Então, eu acho que a nossa juventude, com o que a gente já fez pelo Rio Grande do Norte, que o povo conhece e sabe, e a nossa humildade também, acho que tudo isso vai levar a gente em patamares que serão vitoriosos no dia 2 de outubro. A gente está contra 2 sistemas enormes, mas nem por isso a gente tem medo, porque a gente tem o povo do Rio Grande do Norte.